Olá, meus amigos da Rede CNT, uma rede da família Martinez. Estamos de volta para mais um Jogo do Poder, seguindo a nossa estratégia de falar do processo eleitoral. Tenho aqui de novo comigo hoje o professor Ricardo Oliveira e Murilo Hidalgo, da Paraná Pesquisa. Nós vamos hoje concorrer com o debate da TV Record. Enquanto os candidatos debatem lá, nós analisamos o processo eleitoral aqui. Eu queria começar o debate, muito boa noite para vocês, pegando um trecho da fala do Murilo do domingo passado aqui no Jogo do Poder, em que ele referia que o evento Petrobras, o episódio Petrobras, o caso Petrobras, não produziria mais efeito sobre a candidatura da presidente Dilma Rousseff. E aí o que nós vimos na sequência, Murilo, depois do domingo, foi a pesquisa do Datafolha, trazendo os seguintes números. 30% dos eleitores vão considerar o episódio da Petrobras para definir o voto. 19% vão ver se consideram ou não consideram. 43% não vão levar em consideração o episódio da Petrobras para definir o voto. E 7% não sabem. E nós tivemos 2 debates essa semana, estamos tendo agora o terceiro, em que o candidato Aécio Neves coloca esse tema da Petrobras como o tema prioritário da sua pauta no debate, na crista da pauta, insistindo na questão da Petrobras, usando uma expressão do Lacerda, do Carlos Lacerda, que ele usava muito contra o Getúlio Vargas e que acabou levando o Getúlio Vargas ao suicídio, que era o mar de lamas, né, essa expressão que ele está utilizando. Ô Murilo, por que isso não está funcionando mais? Olha, Rocha, eu acho que nós estamos chegando nessa semana decisiva das eleições. O eleitor, como eu falei domingo passado aqui, o episódio da Petrobras não é nenhuma novidade. As pessoas que votaram na Dilma Rousseff ou que votam na candidata Dilma Rousseff já sabem do episódio da Petrobras, não há um fato novo. Para a Petrobras atingir a candidata Dilma Rousseff, teria que ter uma ligação direta com ela, que até hoje não apareceu nada que envolvesse ela diretamente aos escândalos da Petrobras. Outro fator, Rocha, que a gente vê com esses números do Datafolha que você passou, é torcida, mais ou menos que torcida organizada. A turma, os eleitores da Dilma dizem que não vai influenciar, os eleitores do Aécio dizem que vai influenciar, certo? Mas não está influenciando. Mas não está influenciando. Por quê? Porque já está votando no Aécio ou já está votando na Dilma. Mas uma coisa, Rocha, assim, minha visão, provavelmente domingo que vem a gente estará conversando aqui. Eu acho que a eleição no Brasil, ela vai ser decidida numa mão. Vai ser 4, 5 para lá, 4, 5 para cá. Certo? Não vamos ter nenhum dos candidatos... Abrindo uma diferença grande. Abrindo uma diferença grande. Eu acho que teremos uma eleição muito apertada, nós teremos uma semana tensa para os dois candidatos. E, Rocha, nós teremos uma super segunda-feira que eu falo para frente. Daqui a pouco vamos falar sobre isso. Professor Ricardo Oliveira, por que não está funcionando, por que o tema Petrobras já não tira mais votos da Dilma, não desgasta mais a figura dela? O tema da corrupção muitas vezes não se amplia além de determinados limites. E, além do mais, é o carro-chefe da campanha do Aécio e do PSDB. Mas agora surgiu a nova notícia, o envolvimento do ex-presidente do PSDB, dos tucanos, Sérgio Guerra, nas denúncias. Eu acho que isto vai prejudicar muito esta área temática Pro eleitor da oposição. Que não acompanhou o episódio, o Paulo Roberto Costa, aquele cidadão que está preso e estava preso, agora está em casa, fez delação premiada, denunciando os desvios de recursos na Petrobras, ele falou durante a semana que repassou, a título de propina, 10 milhões de reais para o senador Sérgio Guerra, ex-presidente do PSDB, para que o PSDB votasse contra a abertura de uma CPI da Petrobras no Senado Federal. Ele fala que entregou o dinheiro foi recebido e o acordo foi cumprido. Então, exatamente, não é? Então é uma notícia que eu acho que tem um impacto eleitoral importante, porque ela atinge também aquela cultura moralista, que é uma herdeira da antiga UDN,
da velha escola política do lacerdismo, porque a oposição PSDB não estava conseguindo comparar em termos de indicadores sociais, tipo emprego, aumento do salário, questões de saúde e educação. E o carro-chefe eram as denúncias de comportamento político, de moralidade, de corrupção, como o caso do Paulo Roberto da Petrobras. Agora que o PSDB passa a ser envolvido, isso aí também neutraliza. E a presidente Dilma nunca esteve envolvida em nenhuma das denúncias. Ela sempre manteve a imagem de lisura pessoal. Mas o PSDB agora ele passa a ser um dos corresponsáveis das denúncias, o que pode também ter um impacto eleitoral na reta final. Deixa eu fazer só para fechar esse tema aqui, corrupção, que é assim, quem está vendo o debate, quando vê o Aécio Neves falar de corrupção, ele fala de corrupção do PT. Ele não fala de corrupção da Dilma. O máximo que ele consegue estabelecer na argumentação é tentar transferir para a presidente a responsabilidade disso, porque não foi uma corrupção pessoal dela, foi uma denúncia envolvendo o partido. Quando a presidente Dilma traz temas relacionados com os desvios éticos, ela não fala do PSDB. Agora apareceu o Sérgio Guerra, mas ela não falava do PSDB. Ela falava da figura pessoal do Aécio Neves. Né? Aí com a questão do nepotismo, agora com a questão da lei seca, de dirigir com carteira vencida e não quis ou desapercebidamente não fez o exame do bafômetro. E lá no debate da Bandeirantes da terça-feira, ela falou da Lei Maria da Penha, referindo aquele episódio de que o Aécio teria tido um desentendimento. Há uma vulnerabilidade pessoal muito grande do candidato então, Aécio Neves. Isso consegue contrabalançar essa... Olha, Rocha, eu acho que essa pancadaria que a gente tem visto nos debates... O eleitor põe de lado... Esse MMA que a gente tem visto no debate, que não é mais debate, é baixaria pura. Eu acho, Rocha, que tudo isso, na verdade, o eleitor é um subterfúgio, certo, dos candidatos, tá, para não entrarem a fundo nas questões que as pessoas gostariam de ouvir. Isso faz parte do jogo, da destruição, para tentar abater um candidato, para tentar abater outro candidato, mas no fundo os temas principais, saúde, segurança, macroeconomia, Rocha, está ficando para segundo plano. Né? Infelizmente está ficando para segundo plano. Agora, eu acho que a estratégia da candidata do Partido dos Trabalhadores, da Dilma, está correta. Está correta. Com certeza ela tem armas, ela está se defendendo. Ela está se defendendo, eu acho que ela está correta. Agora, Rocha, a gente lamenta assim, que esses debates, propostas mesmo, Rocha, a gente não tem ouvido quase nada. Até porque também os tempos são muito ruins, né? Muito curtos para você engatilhar um raciocínio com folga, com tranquilidade. Exatamente. Agora, Rocha, assim, eu venho com a minha tese aqui de várias semanas, né? Eu acho que a Dilma tem um eleitorado de 40%, o Aécio tem um eleitorado de 35% que quer tirar, e temos aquele percentual de 25%, que é o que vai decidir a eleição. Eu quero falar sobre isso no próximo bloco, mas antes eu quero saber do professor o seguinte, para a gente fechar aqui, nós estamos com 1 minuto nesse bloco, essas questões pessoais que a Dilma tem irritantemente trazido a cada debate ela traz uma coisa pessoal do Aécio, e com isso ela consegue, de certa forma, impedir que a eloquência dele, que é visivelmente melhor do que a dela, prevaleça no debate. Isso, de certa forma, pode explicar o fato do episódio da Petrobras já também está virando farinha no processo? Eu acho que sim, a entrada do PSDB nas denúncias da Petrobras neutralizam. E, além do mais, os aspectos da vida pessoal de um homem público, que é Aécio Neves, apresentam também muita vulnerabilidade, flancos abertos, muito mais do que nos candidatos atores passados, o Serra e o Alckmin, porque o Aécio Neves tem denúncias de nepotismo, tem denúncias que ele teve cargos desde a juventude, há denúncias também no uso pessoal da rádio, da família, há denúncias do comportamento dele em relação ao bafômetro, e denúncias até na grande imprensa também de uso de outros produtos. Tudo isso coloca
o Aécio Neves na Berlinda. E com isso o debate ele passa muito também por essas questões, não é, do MMA, mas que são importantes num debate a respeito de trajetórias pessoais. Ainda mais para quem já teve também um presidente como Fernando Collor de Mello, em que as questões na época não eram trabalhadas. E outro cenário é que hoje nós temos a internet, a blogosfera e as redes sociais, que amplificam muito as denúncias políticas do comportamento pessoal dos candidatos e homens públicos. Muito bem, nós vamos para o intervalo e vamos voltar no próximo bloco falando da questão das intenções de voto de cada candidato e também de um ponto importante que as pesquisas têm apontado, que é a avaliação do governo. Daqui a pouquinho nós voltamos para a sequência do Jogo do Poder. Voltamos aos estudos da Rede CNT para a sequência do Jogo do Poder, hoje com Murilo Hidalgo e professor Ricardo Oliveira. Nós vimos nas últimas pesquisas, a tua foi a primeira, depois veio o Ibope Datafolha. E depois veio mais uma rodada do Ibope Datafolha, mantendo o empate técnico. Só que já com uma outra qualidade, a segunda rodada do Ibope Datafolha. Você tem no Ibope uma aprovação de 43% do governo da Dilma. É a maior aprovação do governo dela durante todo o processo eleitoral. E no Datafolha acho que vai a 41%, se não me engano. Ou seja, oscilou razoavelmente bem a aprovação do governo e caiu lá embaixo vamos dizer assim, o piso dos que acham o governo péssimo e ruim, né? Seguindo esse ritmo, qual é o ponto ideal para Dilma, para que ela se torne, vamos dizer assim, uma favorita na eleição? Veja bem, Rocha, em termos de aprovação do governo. O que as pesquisas dessa semana nos mostraram? Tá? Mostrou um quadro estável em relação à semana passada, certo? Tanto o Ibope quanto o Datafolha, que não houve uma mudança, levando em conta tudo o que aconteceu, não mexeu nada. O que aconteceu? Melhorou a popularidade da presidente Dilma e aumentou a rejeição do Aécio. A rejeição de 34 para 38. Exatamente. Como eu tinha dito aqui, que a rejeição da Dilma na semana passada, que era em torno de 42% nas pesquisas, não tirariam a eleição dela, como a rejeição do Aécio de 38 também não vai... caiu, né? Isso, também não vai tirar a eleição dele, porque é uma eleição de dois. Porque agora o eleitor de um rejeita o outro, do outro rejeita o outro. Lógico. Então eu vejo isso como normal. Agora, o que conta positivo para Dilma é o fato de a popularidade do governo dela ter melhorado. Que o primeiro passo é aprovar o governo para depois votar. Sim. Se a pessoa desaprova, dificilmente vota. Tem que não gostar muito do adversário para votar. Isso vai influir naqueles eleitores do regular e no meio ali, né? Vai regular no meio. Mas isso vale aquilo que eu estou dizendo para vocês. Nós teremos uma eleição nacional decidida uma mão e provavelmente no dia. Sim, mas o que nós estamos falando aqui é o seguinte: se melhora a avaliação dela, a chance de ela capturar mais eleitores acabei no meio... de dizer, Rocha, o fato de ter melhorado, esse é o grande dado positivo das pesquisas para a Dilma, o fato de ter melhorado a popularidade dela, porque isso faz com que ela tenha um percentual maior de conseguir votos, né? Professor, essa rejeição do Aécio nos dois institutos, no Datafolha e no Ibope, saiu de 34 foi para 38. E o engraçado é que foi numa semana virtuosa para ele. Ele saiu na capa das revistas, recebeu os apoios dos outros partidos, de todos os partidos, exceto da Luciana Genro, recebeu o apoio de segmentos da sociedade. Quer dizer, ele teve uma semana boa para ele. E ao contrário da Dilma, que teve uma semana horrorosa, inflação, Paulo Roberto Costa, né, aquelas pancadarias todas. E aí aparece ele lá subindo a rejeição dele de 34 para 38. O que pode explicar isso? Eu acho que houve a semana Aécio, logo depois dos resultados. Ele teve um resultado no primeiro turno maior do que se esperava. Ele teve a base de apoios partidários, depois a própria Marina. O grande apoio da mídia, que muitas vezes a mídia, setores da mídia representam o comitê eleitoral do Tucano e do candidato Aécio Neves. Você entrava numa banca de revistas, todas as revistas estampando apenas candidato Aécio, muitas vezes também a mídia televisiva. Agora,
Com isso, também, ele não conseguiu ampliar a partir de um determinado limite. E também na teoria das ondas. Quando há uma onda, como houve a onda marina, depois você tem uma contra-onda, que é também um repuxo. Quem sobe muito rápido corre riscos de também cair rapidamente. E uma candidatura que tenha uma ascensão extremamente rápida, ela também é uma ascensão fragilizada, porque não é um eleitor fiel, que é leal, que é consistente. E a Dilma já tem um eleitorado consistente, um núcleo duro desde o início, os eleitores da classe trabalhadora, pobres, as regiões mais pobres, é um eleitorado muito fiel. Ela tendo mais tempo na televisão, ela comunica as vantagens e as políticas públicas do governo dela, o que também leva ao aumento da aprovação. E é o primeiro passo para ela estruturar a possibilidade de superação do Aécio Neves nas próximas pesquisas, porque o Aécio está tendo aumento da rejeição e a Dilma teve aumento da aprovação. É o passo para a superação, a famosa tesoura ou boca do jacaré. Ô Murilo, a Paraná Pesquisa foi a primeira pesquisa do segundo turno. Ela veio dando 8 pontos de vantagem para o Aécio. Sim. E depois, conversando, e mesmo com você aqui, mas com pessoas de outros institutos, a explicação que se teve para essa diferença do Paraná Pesquisa para o Datafolha e o Ibope foi que o Aécio termina o segundo turno ascendente e com o pessoal do PT ocupado com a Marina. Aí ele foi, né, imediatamente terminado o segundo turno, uma onda Aécio. Começou a reação do lado do PT. Eles tinham esquecido o Aécio e daí armaram os canhões em direção a Aécio e começaram a atirar, né? E aí vem o Datafolha e o Ibope dando empate técnico. E daí ele subiu e imediatamente depois arrefeceu e se acomodou. É onde você disse aqui na semana passada que se você tirasse a margem de erro da tua pesquisa para baixo, sim, e aumentasse a margem de erro do Ibope e do Datafolha para cima, a tua pesquisa Ibope e Datafolha estariam no mesmo patamar. Isso pode ser explicado por esse início de investida já da campanha da Dilma contra a figura do Aécio? Eu acho que essa semana que passou, na verdade, como vocês falaram, a primeira semana foi uma semana muito mais pró-Aécio. A segunda semana, a Dilma, principalmente os ataques, que aqui vai os parabéns ao marqueteiro dela, certo? Os ataques estão sendo pesados, está acertando na dose. Agora, o que eu vejo hoje, Rocha, é o seguinte, essa semana agora, amanhã nós teremos um dia decisivo, que amanhã nós teremos a divulgação de 6 pesquisas eleitorais. Teremos pesquisas de todos os jeitos, para tudo quanto é gosto. Teremos Ibope, teremos Vox Populi, teremos Censo, teremos MDA, teremos Veritá e teremos Datafolha. Tudo na segunda-feira. Então será uma segunda-feira de super pesquisas. Qual é o reflexo dessa segunda-feira, Rocha? Se a Dilma empatou ou virou, desespero total para os tucanos. Se empatou, bom para a Dilma, caiu. E se permanecer, desespero para o PT. Quer dizer, então amanhã eu vejo assim um dia decisivo, certo? Para o que possa acontecer. Por quê, Rocha? Porque tudo que veio, eu acho que veio nesse final de semana. Vai ser... A partir de terça, Rocha, o que resta? Retratado na pesquisa. Exato. Vai ser o quê? Aumentar a dose das pancadas, tanto de um lado quanto do outro? Eu já acho que não vai ser tido tanto efeito. Agora, se vier embolado, Rocha, a eleição, como eu estou dizendo para vocês aqui, tende a ir para o dia. Vamos para mais um intervalo e voltamos em seguida para a sequência do Jogo do Poder de hoje com Murilo Hidalgo e o professor Ricardo Oliveira. Em seguida estamos de volta. Voltamos aos estudos da Rede CNT para a sequência do Jogo do Poder de hoje com Murilo Hidalgo e Ricardo Oliveira. Eu queria fazer uma pergunta, uma curiosidade de leigo, né? Sou advogado, não sou especialista em pesquisa e de ciência política. Eu conheço alguma coisinha do tempo que eu fui estudante, militante do PCB e no mestrado, né? Tem uma curiosidade aqui que é o seguinte, a rejeição do Aécio saiu de 34 para 38, na segunda pesquisa do Ibope do Datafolha, e não mexeu na intenção de voto dele. Da primeira para a segunda pesquisa do Ibope do Datafolha, a avaliação do governo da Dilma melhorou, né? Razoavelmente, porque quando você fala em 2, 3 pontos aí, né?
E a intenção de voto da Dilma não se mexeu, né? Ou seja, os indicadores de uma pesquisa para outra, da primeira pesquisa para a segunda pesquisa, melhoraram para a Dilma e pioraram para o Aécio. No entanto, na primeira e na segunda, os números de intenção de voto continuam os mesmos. Ô Murilo, como explicar isso? Olha, Rocha, o que mais chama atenção nessas coincidências é o seguinte: no primeiro turno das eleições, tanto o Ibope quanto o Datafolha, vamos deixar uma coisa muito clara aqui, os dois maiores institutos de pesquisa do país. Do país, lógico. Tá? Em nenhum momento eles coincidiram. Eles vinham juntos e em nenhum momento eles coincidiram. No Paraná, o exemplo, vamos falar de Paraná aqui, e agora eles soltaram 8 pesquisas do Ibope, 6 do Datafolha, em nenhum momento veio 44 Beto Richa, 44 Beto Richa, 29 Requião, vinha 27, 45, 43, Sim, nunca coincidiram. Isso é uma coisa inusitada. E Rocha, e se a gente analisar essas pesquisas por dentro, é pior ainda, porque mostra que é uma super coincidência, porque os resultados do Sudeste e do Nordeste, do Datafolha para o Ibope, são completamente diferentes. O que mostra o seguinte: o Aécio Neves tem que torcer pelo Datafolha e a Dilma Rousseff tem que torcer pelo Ibope. Bom, professor, tem explicação isso? Eu acho que toda pesquisa, ela também é um produto político. Você tem a questão científica, metodológica, mas sempre há um elemento de interpretação. Há uma ponderação, subjetiva. Exato. Sempre de quem está vai presente compor os dados. Na construção, Murilo explicou bem a questão regional, você tem grandes diferenças, mas quando nós analisamos a metodologia de visualizar as curvas com todas as pesquisas, é uma técnica muito desenvolvida nos Estados Unidos, que eles têm uma abundância de pesquisas de opinião, pesquisas eleitorais, a gente consegue ver uma lógica, uma tendência. O Aécio sai bem na frente no início do segundo turno, até a própria pesquisa, não é, do Murilo, depois ele cai, ele vai, não é, desabando, tenta estabilizar e agora nós estamos constatando elementos que a Dilma está pronta para superá-lo, porque a aprovação dela aumentou e a rejeição do Aécio também aumenta. Isso quer dizer, nós teremos uma ideia agora na média das pesquisas da super segunda-feira, mas são elementos importantes. E também pesquisas de opinião, elas também têm um componente político, subjetivo, interpretativo e muitas vezes também não é como você quer apresentar os dados. Aí você tem as margens de erro, mas você também tem muitas vezes as clientelas pressionando os institutos de pesquisa e também a elaboração dessas visualizações. Agora, observando as tendências, as curvas, nós conseguimos ter um resultado mais panorâmico, interessante e que mostra as tendências a médio prazo, como é o conjunto das pesquisas do segundo turno. Nessa tua análise, a tendência que você tem é a Dilma subindo, Dilma subindo, Aécio caindo, não é? Desde o início do segundo turno, é o famoso X, a boca do jacaré. E também, claro, tudo dependerá do desempenho nos últimos debates, o surgimento ou não de novas questões, novas denúncias. Como eu disse, aquela nova denúncia do PSDB do Sérgio Guerra prejudica o Aécio e beneficia a Dilma. Tudo pode se alterar na reta final, porque é uma eleição muito competitiva. Hoje, com internet, com redes sociais, a gente tem uma velocidade que há anos atrás não havia em termos de circulação e popularização de informações. Essa semana, a semana passada, foi uma semana negra para Dilma. Dá para dizer que essa semana que está terminando é uma semana negra para o Aécio, porque aparece o negócio do Sérgio Guerra, que é grave, e a situação, as questões relacionadas com o nepotismo e a conduta pessoal dele como senador dirigindo um veículo com carteira vencida e não fez o bafômetro. Isso... Para terminar, Rocha, eu acho que a segunda-feira, amanhã nós vamos saber. A princípio, sim, ele apanhou mais do que se esperava. Agora, amanhã é um dia decisivo, porque o que vão apontar as pesquisas? Se a pesquisa em mostrar o X, a inversão, vai ficar muito difícil para o Aécio Neves. Eu acho que se a Dilma passar amanhã, fica muito difícil para o Aécio Neves. Ao mesmo tempo, com toda essa pancadaria, se não mexeu nada, vai acender a luz vermelha do outro lado. Certo. Então eu acho que amanhã é uma segunda-feira fundamental. Agora, preste atenção quem está nos ouvindo. São 6 pesquisas e vai ter e resultados. Também é um bom material para todo mundo se desmoralizar se não tomar cuidado. Exatamente, o que é muito ruim para o mercado. Sim, tá bom. Professor, foi um prazer recebê-lo aqui. Murilo,
Muito obrigado. Vamos ver aí durante a semana o que vai acontecer. E você que esteve conosco até agora, muitíssimo obrigado. Vamos falando durante a semana pelo www.jogodopoderparaná.com.br e no próximo domingo estamos de volta aqui para mais um Jogo do Poder, analisando novamente o quadro eleitoral.